E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. Gente, tô aqui com ela novamente, doutora Caroline Rosa, e vamos levar o assunto hoje para até mesmo nós mulheres aí mais 40, mais 50, que eu adoro, menopausa. Não é o fim, mas precisa de estratégia. Tudo bem, doutora Tudo Caroline? bem, bom dia. Bom dia. Obrigada, mais uma vez. Mais uma vez. Doutora Caroline, eu sei que nessa fase a gente passa por alguns percalços diferentes, né? A diminuição principalmente da parte hormonal. E o que que a nutrição ela pode contribuir e ajudar a mulher nessa fase? É interessante, porque às vezes a gente pensa só no final do túnel é hormônio ou alguma canetinha, menos alimentação. A gente pensa Sim. assim, o que que a nutrição vai ajudar, né, nessa bagunça de climatério e menopausa? E a nutrição tem um papel principal nesta fase, que é a desinflamação do seu corpo, o reequilíbrio da sua flora intestinal, para que você passe com certeza mais tranquila por essa fase de climatério que todas nós Vamos vamos passar. passar. Infelizmente. E agora me fala, no seu consultório, por exemplo, acredito eu que mulheres mais 35, 40, né, devem se queixar por várias situações, cada Sim, uma com as suas dores, né? sim. Mas o que que você mais ouve, assim? É igual, é diferente? Cada um com as suas dores e as dores bem parecidas. Ah, tá vendo? Eu sei bem. Hã. Principalmente a irregularidade do trato gastrointestinal, sempre se queixam disso: "Ah, eu como, me alimento, eu fico muito estufada, meu intestino não funciona legal", problemas com sono, então não só insônia, mas às vezes dificuldade de dormir, ou dorme e acorda cansada. Uhum. Então a nutrição tem um papel fundamental nisso. Falta de libido, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço excessivo. "Ah, eu sempre treinei", ou essa frase eu escuto muito: "Sempre comi a mesma coisa e eu nunca engordei. E agora olha a minha barriga". Então, com a queda de É. estradiol e progesterona, você pode continuar a mesma alimentação que você está fazendo, mas a gordura localizada vai vir, porque a nutrição vai trabalhar no papel metabólico de regular tudo isso em você, outros hormônios como insulina também, para que você continue com saúde e longevidade. Agora você falou uma coisa, a luz no fim do túnel. Gente, marca isso. Dicas fáceis para nós mulheres a partir dos 43, 45 anos aí, que a gente possa ter, de uma maneira fácil e rápida no nosso dia a dia para contribuir à melhora disso, Climatério é só uma transição, né? tá? Então a gente não precisa ter medo de passar por ela, a gente só precisa saber de estratégias para passar por ela com qualidade de vida. Apenas isso. Então algumas coisas são muito importantes, principalmente o uso de suplementações de algumas vitaminas. Eu sempre falo para a mulher, não tire um ômega 3, não tire uma vitamina D, use sempre suplementos para a questão cerebral, que são os nootrópicos. Hoje em dia tem muitos suplementos para você, mulher. Sabe aquele esquecimento mental? "Ai, Sei quero bem. falar alguma coisa, esqueço", sabe? Uhum. Aquela névoa mental. Hoje em dia a gente tem suplementos específicos para essa fase da Olha mulher, que legal. que é a suplementação da questão do âmbito cerebral, de você nutrir também seu cérebro. Então tem vários âmbitos que a mulher precisava cuidar para ela passar por essa fase de uma forma extremamente saudável. Por exemplo, nessa fase, assim, você está falando do esquecimento, fala assim uma alimentação, uma fruta, uma verdura que nos contribui para ajudar, já já Ajudar. já anota Já que aqui, entrou, já. né? Já que você está falando, Eu tô já falando. vamos fazer uma consulta free? Sempre. Eh, Castanhas, Castanha. peixes, ovos, todos eles vão ajudar a questão sua cerebral de funcionar um pouco melhor. Perfeito. Então, lógico que é a somatória de vários alimentos, né, não é um alimento específico que vai ajudar, mas com certeza os alimentos à base de gordura, eles ajudam muito essa questão cerebral, mas principalmente
a redução, eu não falo retirada, eu falo redução de alimentos inflamatórios. Então a gente imita muito o pão, não é isso, né? Mas e o pacotinho que a gente abre o tempo inteiro? A balinha que a gente fica fazendo um piquinho de insulina o dia inteiro no corpo? Então, tenta reduzir esses alimentos inflamatórios, né? E aumentar a comida de verdade. Fazer sempre, eu falo para a mulher, nunca pule café da manhã, almoço e jantar quando você está nessa fase. Não sou contra nem um pouco a jejum, não é isso. Mas quando a mulher entrou nesse declínio hormonal e está nessa ascensão aí de queixas, dá uma reduzidinha em dietas restritivas e melhore a qualidade do alimento. E nessas questões de, no caso das prescrições de dietas, a serem principalmente individualizadas, né? Que nós Sim. sabemos que para cada pessoa é uma dieta, é algo que precisa suplementar. O que você poderia contribuir para a gente de informação que essa mulher mais 40 ela possa, de repente, unificar nesse momento, assim? Algumas vitaminas a gente acaba tendo uma dificuldade de manter ela. Então eu falo bem assim para as minhas pacientes. Sempre deixe suas vitaminas no máximo. Nessa fase não é hora de trabalhar com o mínimo. Então não é hora da gente fazer um exame e começar a olhar referência de exame. Ah, tá dentro da referência. A gente tem que trabalhar na maior potência. Então a Tá. gente tem que estar sempre no máximo. Então a vitamina B12 sempre no máximo. Isso vai te ajudar a emagrecer. Um ferro sempre no máximo vai ajudar na síntese proteica. Então a gente precisa sempre estar com essas vitaminas no máximo. Fora elas, eu sempre oriento minhas pacientes a usar a vitamina E. A vitamina E tem muitos estudos como prevenção de nódulo mamário. E nessa fase a gente acaba tendo muita propensão a ter nódulos mamários, Sim. né? Por conta da inibição de alguns hormônios. Então sempre suplemente também. E outra coisa que eu gosto muito é a curcumina com ômega 3, que são ótimos também para desinflamação desse corpo e ajuda também a manter o corpinho mais estético. E cálcio e vitamina D. A gente precisa usar, porque uma das coisas que acontece lá na frente com a menopausa é a perda de massa óssea, a Sim. osteopenia ou osteoporose. Então a gente consegue prevenir, é nessa fase agora do climatério. Então a gente não precisa esperar a gente entrar na menopausa para arrumar o que não deu certo. Não, vamos prevenir. E me fala uma coisa, por exemplo, a pessoa que, para ela saber qual é essa falta de vitamina, é exame de sangue? Exame de sangue. Então, chegou lá no seu consultório, claro que você vai pedir já prescrever. Solicita o exame. E aí Aham. pede lá as vitaminas. As Então, vitaminas. lembrando, sempre tem que passar no profissional Sim. que cuide da nossa saúde com muito carinho, muito amor. E agora, o que você falaria para nós mulheres, assim, mais 30, eu 30, mais 30, mais 40, mais 50, mulheres na melhor idade? Sempre. Mulher, não é idade, é apenas ajuste metabólico. É só um É ajustezinho. só um ajuste. Então não precisa ficar com medo. A gente trabalha no consultório muito a rotina, a constância. Então, às vezes, o ato de você organizar a sua geladeira, o dia que você vai ao mercado, o dia que você vai repor as suas frutas, já acelera um emagrecimento enorme, porque senão a gente vai chegar em casa e a gente come o que tem pela frente. Pela frente. Então não precisa ter medo, não precisa ter medo de ir ao nutricionista, né? A gente não vai lá para tirar o pão, o problema não é o tirar. Não, porque a gente imagina, né, que ir para nutricionista, a gente, convenhamos, depois vocês podem ir lá nas redes sociais, me chama no direct e fala se não é verdade o que eu tô falando. A gente imagina, eu vou passar no nutricionista, é comer filé de frango, salada, batata doce e brócolis. Vai perder toda a questão da graça de se alimentar, não é Sim, verdade? porque a gente perde o prazer de fazer isso, né? Então, assim, essa fase, o corpo muda, mas as estratégias também mudam para você. E é tão bom, às vezes, a gente... só uma mudança básica, porque às vezes, na correria do dia a dia, nós mulheres somos mães, casadas, aí corre com o filho e vai para o trabalho. E às vezes opta pelo que é fácil, rápido. Fácil. Uhum. Então chegou em casa, quem nunca fez isso? Vou pedir alguma coisa pra gente comer, já Sim. vai direto no hambúrguer. Sim. E o tempo de você, de repente, preparar um omelete é tão mais prático. Tô errada? Não, é bem isso. Mas às vezes a gente enfrenta muito essa fase também com cansaço. Eu chego em casa, estou muito cansada. Por isso que é importante procurar um profissional para a gente avaliar como que está realmente seu parâmetro metabólico, né? Para saber Sim. como você está, para a gente conseguir
colocar você numa fase de desinflamação. Isso é um processo, mas é um processo que vale a pena, com certeza. Eu sou prova disso, vocês sabem. Então, é um processo que vale muito a pena. Doutora Caroline é o espelho pra gente, viu? Então, assim, eu falo que é o meu propósito, né? Mostrar para as mulheres que vale a pena esse cuidado de dentro para fora, porque a gente, junto com o emagrecimento, a gente cura feridas, a gente melhora relacionamentos, autoestima volta, muita coisa acontece Verdade. nessa fase. Muito obrigada, doutora Caroline. Como você está nas redes sociais? @carolinrosa.nutri no Instagram, me segue lá. E até a próxima. Obrigada. E eu trouxe ela, a doutora Luciana Fortes, nossa colunista, para abordarmos um assunto que eu acredito para nós, mamães, que estamos alinhados aí com os nossos filhos conectados em casa, hoje nessa era da palma da mão, muitas das crianças estão o tempo todo no uso excessivo das telas. Isso está atingindo a questão de saúde mental, tanto não só em crianças, mas também em adolescentes. Sim. É isso mesmo, doutora Luciana? Com certeza. E me fala uma coisa, antes de falarmos até mesmo do Estatuto da Criança, né, nessa questão do ECA digital, você pode explicar o que é o ECA? O ECA é a principal lei que cuida da proteção dos direitos da criança e do adolescente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele entrou em vigor em 1990 e ele previa que os cuidados com a criança é dever da família, da sociedade de uma maneira geral, incluindo a escola, e do Estado de regular, cobrar e fiscalizar. Acontece que, nessa época, nós ainda não tínhamos o mundo digital, então não falava nada do mundo digital. Perfeito. E me fala uma coisa, o que muda hoje essa questão da ECA digital, até mesmo na prática? Então, você imagina que hoje nós estamos... já não tem mais como evitar, negar, que a educação, que a vida passa pelo meio digital. Não, hoje até as escolas utilizam na educação a forma da tecnologia na palma da mão. Isso era o que era considerado mais moderno. Sim. Mas você sabe que, só por um parênteses, já existe um movimento de retorno ao analógico. Ótimo. Inclusive, nos países nórdicos, como a Suécia, já não se tem mais nada de tecnologia. Os livros voltaram a ser escritos, a figura do professor voltou a ser a figura central, a lousa, caderno, livro, tudo. Como era da nossa época, exatamente. Né? E o que na verdade, por que essa lei, doutora Luciana, é claro, pelo conhecimento hoje que a gente tem, assim, de vermos diariamente as pessoas todas aqui, é porque que essa lei se tornou necessária? Então, como o mundo se voltou para o mundo digital, a educação hoje passa pelo digital, chegou-se à conclusão de que era preciso atualizar a lei para normatizar essas questões do mundo digital, porque estava tudo muito solto, da forma que as plataformas digitais ofereciam. Sim. Apenas se perguntava quantos anos você tem, tal, aí pronto, liberava. Porque eles não eram sancionados e não existia nenhuma exigência legal em relação a eles. E me fala uma coisa, eu acredito, né, pelo seu conhecimento, por toda a sua questão de trabalho, cuidando principalmente da nossa saúde mental, o excesso de telas, né, hoje em dia, doutora Luciana, realmente ele faz mal? E me fala um pouquinho dos principais, até mesmo já incluindo nessa pergunta, os prejuízos que trazem tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Então, o mundo digital, o mundo das telas, as telas em excesso são muito prejudiciais para a saúde mental, porque elas
em excesso, trazem irritabilidade, prejudicam a qualidade de sono. Elas, inclusive, causam obesidade, porque a pessoa não faz atividade física. Vício, vicia literalmente, porque elas são feitas para viciar. E ainda tem um outro fator muito importante, a falta de socialização. Você fica muito tempo ali parado na frente das telas. É como se existisse somente aquele mundo, né? E isso atinge tanto criança como adultos, Sim, inclusive idosos. que ficam conectados aqui. E me fala uma coisa, recentemente até teve aí nas redes sociais, gente, um caso de uma criança que o pai e a mãe tiveram que tirar o celular e a criança teve um surto. Exatamente. E isso é muito real e muito perigoso. Essa irritabilidade em excesso, a criança perde o controle. É algo que é como se fosse uma abstinência, né? É uma abstinência, é um vício, aquilo que eu estava te falando, Sim. é um vício. E dentro disso, como que o ECA digital, ele ajuda a enfrentar, de repente, esse cenário, doutora? A título de curiosidade, vou te falar, vocês lembram da denúncia do FELCA sobre a adulterização das crianças? Sim, sim. Então, Até mesmo em vários aplicativos aí que a gente essa lei é chamada Lei FELCA, o ECA digital, porque foi a partir daquela denúncia dele que chamou a atenção da sociedade e do Estado para a necessidade de normatização. E a ideia é trazer a responsabilidade, que hoje continua sendo da família em primeira instância, da sociedade, do Estado, mas também as plataformas digitais vão ter que seguir determinadas exigências para poder funcionar. Dentre elas, o controle de idade não vai ser tão simples. Eles vão ter que criar mecanismos e eles falavam que isso era impossível, mas não é, porque, por exemplo, no Canadá, o controle de idade, você passa, não é só você entra numa loja digital para comprar uma bebida alcoólica, você é maior de 18 anos? Sim. Agora não é mais só isso. Ele pede que você bote seu rosto facial igual do banco. Se pode no banco, por que não pode para a criança? Sim. E os pais vão ter que responder, preencher um cadastro para os filhos terem acesso. Perfeito. Outra coisa, menor de idade, as plataformas não podem mais sair saltando aquelas mensagens subliminares que fazem você propaganda o tempo todo, compra o tempo todo e que te fazem rolar infinitamente a tela para as crianças também isso vai ser proibido. Tudo isso como forma de controle de tempo e de uso. Também, as plataformas não podem ter nenhum tipo de premiação. Tá. E me fala uma coisa, você acredita que a tecnologia ela pode estar prejudicando essa questão do desenvolvimento da criança, o adolescente? O que os pais poderiam fazer, de repente, diante de tudo isso, doutor? O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Não dá para a gente dizer também assim, eu não vou deixar meus filhos usarem um celular. Não dá. Mas é o seguinte, gente, existem orientações. O Conselho de Pediatria aconselha que antes dos 13 anos de idade, uma criança não pode ter celular. O uso de telas tem que ser, de acordo com a idade, vai aumentando o tempo. E tudo isso os pais, às vezes, negligenciam porque é cômodo. Sim. Mas educar dá trabalho. Se a criança não está na tela, a criança tem que ter outras atividades para fazer. Então, isso tudo é preciso ter equilíbrio. Quando você consegue equilibrar atividades de lazer, atividades ao ar livre, atividades de pintar, de desenhar, fazer com que a criança ler com criança. Gente, não tem nada mais mágico. Gostoso, né? Não tem Até nada os mais... gibis, né, de antigamente, era tão gostoso. São ótimos. O gibi com historinha, né? A criança aprende a ler. Sim. E aprende... Olha, uma criança que desenvolve a leitura desde cedo e os pais vão
toda noite ler um capítulo de um livro e falar sobre aquilo, interpretar o que aquilo quis dizer. Nossa, que delícia. A criança aprende no futuro a interpretar questões de prova, o que o Tudo. professor está É pedindo, verdade. o que o chefe está querendo. Eu recentemente, assim, só um complemento antes da gente finalizar, hoje existem as bancas de jornais, você fala, mas ainda existe o gibi? Gente, existe. Existe gibis e você pode inclusive fazer assinatura de gibi para a criança. Então. E chega todo mês na tua casa o gibi. E você pode ter aquele momento conectado com o teu marido, com o teu filho, Exato. no momento dentro de casa, né? Especialmente antes de dormir, meia hora antes, a higiene do sono. Tira todas as telas, pega um livro, fica um momento, meia hora com teu filho, lê um pouco, fala sobre aquilo. É um momento de conexão, um momento de família, e aquilo vai ser tão bom, tão rico, ajudar na qualidade do sono da criança, ajuda a criança a despertar o gosto pela leitura. Na aproximação do dia a dia, que a gente sabe que nossa vida é tão corrida. Exato, né? Pra exato. tudo. E aí a criança depois até dorme melhor e você tem mais tempo, porque Com não fica certeza. aquela criança que dorme tarde, Tá, porque está excitada, isso. porque a tela excita. Com toda certeza. Verdade. E você deixaria alguma mensagem, assim, para a gente poder finalizar a nossa entrevista? Além dessa, que eu já anotei, vou fazer isso com a Maria. Eu acho que a mensagem principal é, a partir do momento que você tem que você decide colocar uma pessoa no mundo, você tem responsabilidade sobre ela. Verdade. Você tem responsabilidade sobre a saúde física dela, sobre a saúde mental dela, sobre a educação dela. Inclusive, existe o pátrio poder, que é o poder que os pais têm e que o Estado pode te cobrar, a educação dos teus filhos. Então, assume isso, faz isso com amor, pensa, é uma fase da vida. Depois você vai priorizar, você vai poder se priorizar, até porque você vai você vai formar um adulto funcional. Sim, verdade. E dentro disso, sempre lembrar vocês, sempre estar atento aos sinais, ao celular dessa criança, é estar ali, né, como você falou, né? Exato. No E não é cuidado. porque agora as plataformas vão seguir esse tipo de regra Que não que a precisa, família pode se eximir. Ao contrário, em absoluto. A criança, para ter acesso às telas, vai ter que passar pelo controle dos pais. Aproveita esse momento. Fala para eles que é proibido, que não pode. Ajuda a usar isso a favor, a favor. né? Isso. Exato. Muito obrigada, viu, doutora? Adorei o tema de hoje. Acho tão importante a gente levar esse Sim, assunto. é um tema atual. Essa Sim. lei entrou em vigor agora em meados de março. Então é importante. Perfeito, falarmos sobre Sim. isso e aos cuidados sempre dentro de casa com os nossos filhos. Muito obrigada, viu, doutora? Até a Ótimo, próxima. foi um prazer. Até a próxima. Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. Gente, é uma honra hoje aqui no Em Dia eu receber ela, que é procuradora da Justiça e também escritora. E claro que devido a esse destaque e todo também esse contexto de um livro, olha, sobre até mesmo a sua bagagem, tantas situações, eu estou aqui com a Cristiane Monerá. Tudo bem, amor? Oi, querida. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você por ter vindo, né? Eu que agradeço. E olha, nós vamos falar primeiramente, gente, vou apresentar o primeiro livro, Cris. Meu primeiro, de muitos, espero. Muitos. Crime e Latido. Como que foi para você, assim, na sua bagagem, né? Como uma procuradora de justiça, com vários casos, escrever um livro direcionado mesmo sobre causas, várias situações aí no decorrer do tempo. Então, primeiro que eu costumo dizer que isso não é um livro, né? Foi um desabafo jurídico, uma catarse encadernada, uma hecatombe desesperadora, porque assim, eu vivenciei tantas questões de maus tratos animais e para mim o mais difícil, o meu maior desafio para lançar esse livro, para escrevê-lo, foi tentar fazer isso de uma forma leve, de uma forma didática, mostrando aos leitores como é difícil, chega a ser insano trabalhar na área de proteção animal, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu imagino.
Muito difícil. Então, e o pior, né? Aquilo que eu falo. Ah, mas ela é divertida, trouxe o livro de uma forma leve. Olha só. É aquilo que Gogol, né? Eu gosto muito de literatura russa. Ele costumava dizer: são risos de superfície com lágrimas subterrâneas. Não é? Porque senão a Uau. gente, os textos já são seríssimos. Tem um dos casos, o cidadão pega um gatinho, esquarteja um gatinho, coloca no meio de uma mesa de Natal e vai para a rede social dizendo, isso tem uns 10 anos, gatinho de leve no Natal, gatinho de leve para quem gosta. E um sujeito, sargento da aeronáutica, gente, eu só tinha uma foto, por pior que fosse, por mais repugnante que fosse, imagina naquela época. Nossa, é bem. E assim, até para a gente concluir essas situações que você traz, você mencionou também que o inverno italiano tem sido um cenário simbólico até mesmo para a criação deste livro, viu? E como que o ambiente e até mesmo a solidão influenciam na sua escrita, ô Cris? Então, eu não digo que é uma escolha, né? Viajar sozinho é uma escolha. Você olha para um lado, olha para o outro, é uma viagem honesta com você mesmo. A gente se predispõe a se conhecer. Só que agora eu peguei um frio tão grande, é aquilo, né? Vou sair do óbvio. O óbvio, é óbvio. Se não tem ninguém, é porque todo mundo Sim. não ia fazer aquilo. Aí eu vou sair do óbvio. Aí aconteceu o seguinte, eu chegava nos lugares, não tinha ninguém em lugar nenhum, então estava fechando. Ou era participe passado, fechou, está fechado, ou era gerúndio, está fechando, estamos fechando. Eu já sabia, me davam uma garrafa de champanhe ou de vinho, eu falava, eu vou me mandar embora. Teve um hotel que mandou logo para mim, então, parabéns a senhora ter escolhido o nosso hotel, mas ele vai fechar daqui a 3 dias. O quê? Como assim, né? Eu entrava, tudo quanto é lugar estava fechando. Teve um senhorzinho trabalhando num ofício, né, num office de turismo. Oi, boa tarde, eu comecei a conversar com ele, aí ele foi marcando os pontos turísticos. Aqui a senhora tem que conhecer, aqui. Tá, por onde eu começo? Aí ele, o quê? Aí eu começo a conhecer os pontos turísticos. Ele falou, não, ó, esse aqui está em obra. Esse aqui está fechado. Esse aqui é o ar livre, ó, só não vai aguentar o frio. Sim. Então, assim, no final chegou a ser divertido, assim, mas é aquilo, né? Talvez o meu próximo livro se chame Ninguém em Lugar Nenhum, né? Porque, Tudo fechado, de repente. não é? Né? Com ninguém. E me fala uma coisa, o seu primeiro livro hoje, né, ele está sendo um grande sucesso em vendas, principalmente público. E nós sabemos, Cris, que hoje essa questão animal, né, as pautas, os temas, os assuntos voltados principalmente à questão da proteção animal, está em alta. Você acha que talvez seja parte curiosa ou, de repente, o que a justiça pode ser melhorada nessa questão, nesse aspecto? Na minha época, eu trabalhei com a proteção animal durante mais de 10 anos, né? Se tem um talento que eu tenho não tenho nenhum. Mas se tem um talento que eu possuo é transformar boletim de ocorrência em literatura. Eu vou dizer, já melhorou, porque depois teve uma lei, depois de 2019, que aumentou. Mas aumentou apenas só maus tratos de gatos e cachorros. Deixou, por exemplo, o cavalo de fora. E o meu primeiro, eu conto aqui como foi para terminar com a atração animal na ilha de Paquetá. Nossa, era um negócio horrível. Olha, teve um charreteiro que ele bateu com um balde de aço no cavalo. Ele matou o cavalo de tanto que ele bateu nele. Meu Deus. Foi um negócio horrível. Eu saí no meio do frio, chuva, de helicóptero, sem comunicar ninguém, sequer o procurador-geral à época. Cheguei lá, aquilo era uma pocilga, desculpa o termo, não era uma baia de cavalos. Os cavalos franzinos, todos eles puxando carroça sem condições, Meu Deus. com feridas abertas, foi um negócio horrível. Não é? Como diria Dante Alighieri, não é aquilo, preparais, ó vós que aqui entrais, né? O inferno. Enfim, mais ou menos isso. Quando eu cheguei, o cavalo ainda morreu, caiu na minha frente, foi a óbito. Aquilo, para mim, eu nunca mais esqueci daquilo, sabe? Então, assim, eu vivi situações limítrofes, né, que a gente não consegue nem manter a sanidade mental. Sim, não é? porque acaba trabalhando vários outros fatores aí, né, nessa questão da dor, do animal. E você transformou, por exemplo, toda essa questão da sua experiência com até mesmo uma doença rara em catalisador de clareza. Como essa doença influenciou até mesmo a sua escrita e a visão desse mundo, né, Cris? Olha, se Do eu que falo você que vive, né? eu nunca tinha nada. Até que eu me promovi, saí da seara de proteção animal, acordei com uma doença chamada doença de Ormond.
Fiquei mais de um ano entre vidas e saídas, voltava ninguém, me diagnosticava, porque é uma doença rara, O que ela é seria essa letal. doença? Então, também é chamada de fibrose retroperitoneal. Eu não tenho a metade dos 2 ureteres, era uma doença Tá, renal, renal. seríssima. Então, assim, eu vivo, eu não posso mais ter situações limítrofes, porque a gente sabe que tem um fator emocional envolvido. Total, e principalmente rim. Exatamente. Você sabe que rim dizem que é totalmente Eu quase emocional. perdi o esquerdo e depois o direito. Sim. Mas tem isso. Eu não sinto. Eu sentia muito, eu tomei muito tempo morfina no hospital, né? Falavam no baú, é um eufemismo para morfina, e sim, uma doença grave, uma doença séria, mas eu não. Eu entendi que a cura veio através do livro. O tempo todo eu pensava. Não, eu tenho um livro para terminar. Não, mas aí eu volto para internar e não sei o quê. Teve um dia que num domingo, eu tive que operar às pressas, ninguém sabia o que eu tinha furado o duodeno por excesso de medicamento. Mesmo assim, eu me mantinha otimista dentro do possível, né? Aí eu sempre pensei, não, eu tenho um livro para lançar, eu não posso morrer com essas histórias. Não posso morrer sem relatar o que eu vivi. E me fala uma coisa agora, assim, como que você consegue, Cris? É que nós somos mulheres, né? Graças a Deus. Conciliar toda essa questão, né? Procuradora de justiça, escritora e dia a dia mulher, enfim, como que você concilia toda essa sua trajetória e equilibra isso para a sua vida? Então, você podia me responder essa pergunta, porque eu não tenho a menor ideia. Vou falar o que me disseram uma vez. Cada dia com a sua agonia, não é? Eu cheguei aqui hoje, aí então, vamos agora, daqui para amanhã. Amanhã é um outro dia. É um outro dia, um outro espaço. Agora eu tenho que responder sobre essa pergunta. Vamos responder sobre essa Vamos pergunta. falar sobre isso Então, agora, aí né? o que eu vou fazer daqui? Quando começa a marcar um negócio muito mais para frente, daqui a 2 anos nós vamos. Eu já fiquei 1 ano em hospital sem fazer, né, saindo e voltando, então eu procuro não me estender muito. A única coisa que eu penso é assim: quando é que eu vou para a Itália de novo? É o que eu penso. Você só pensa. Quando é que vai Você é ter italiana, segundo? descendente italiana? Não, eu sou portuguesa. Ah, tá. Mas é porque eu gosto muito Da da Itália. língua, eu estudo muito, eu falo Itália é bem. maravilhoso, né, gente? E Itália, né? Bel paese. É verdade. E deixa eu te falar uma coisa, Cris, antes da gente encerrar. O Crime Latido. Você trouxe o que para esse livro? Necessariamente, qual foi o seu maior foco nesse livro? Então, você quer um filme de terror ou você quer uma situação mais leve? Eu posso contar de uma acumuladora que tinha uma fauna silvestre dentro de casa, no Humaitá, no Rio de Janeiro, cheio de pinguins. O pinguim mais velho, que era o pai, se chamava Luiz, com esse S carioquês que a gente tem. Luiz Vuitton era o nome. A garça era uma garça muito esguia, se chamava Versace. Ela tinha uma fauna. Não sei quantos papagaios chauá, não sei, grilo preso na... Aí tinha tinha um Fox Paulistinha que passava, ela tomava champanhe. Aí adentro o recinto, a sobrinha, com um tambor abarrotado de latinhas de cerveja. E oferece aos policiais, assim, num filme... Siga-me para mais absurdos. Sim. Era isso. Era que eu falava, quem é essa gente? Gente, eu tô doida para ler já o livro. Você vai Ganhei gostar. de presente. E eu tô sabendo que vem aí no forno o segundo livro. Está muito embrionário ainda, mas certamente eu vou tratar. Eu não vou abandonar totalmente o tema da proteção animal, que eu tenho muitos casos para contar ainda, mas eu vou levar o que eu passei, o tempo que eu passei, mais de 15 anos, na área da infância e juventude. Olha, Crime Latido. Fica essa indicação já para você conhecer um pouquinho da história da Cristiane e também seus casos aí na proteção do animal. Muito obrigada, Cris. Obrigado. E até a próxima, viu? Obrigado. Gente, hoje eu tô muito chique. Tô recebendo diretamente de Brasília. Ela que é referência em Mega Hair. Eu estou aqui com ela, Maria Clara, diretamente de Brasília para São Paulo, aqui na nossa casinha. É Tudo um bem? prazer estar aqui. Estou muito feliz e obrigada pelo convite. Prazer no nosso, né? Maria Clara, eu vou dizer para você, eu como uma boa amante de alongamento, de Mega Hair, como geralmente o pessoal fala, alongamento, Mega Hair, né? Hoje
você se tornou uma referência em atendimento, tanto para nós, mulheres que gostamos de fazer a colocação, quanto ao profissional que atende nós. Sim. Entendeu? Me conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória, Maria Clara para Maria Clara Mega Hair. Então, eu comecei há 5 anos atrás. Eu era vendedora já, então já tinha acesso ao Mega Hair, a todas as origens de Mega Hair, inclusive. Tá. E eu via que ali não me encaixava. Eu queria algo maior, algo melhor. Então, eu decidi abrir a minha empresa, decidi trabalhar logo de cara com os melhores cabelos que tem no mercado, que são os cabelos brasileiros. Perfeito. E os brasileiros do Sul. E desde então tem dado muito certo, muito, assim, É uma muito bom, graças a crescente, Deus. Hoje ela é, assim, super conhecida nas redes sociais e até mesmo você falou uma frase agora muito importante. Você atua com os cabelos brasileiros do Sul, que Sim, são os melhores cabelos, os né? melhores do mercado. E esses cabelos, quais são os benefícios da gente comprar esse cabelo? Então, eu trabalho com todo tipo de cabelo brasileiro do Tá. Sul e regional. Sendo eles os cacheados naturais, que são os mais difíceis de encontrar. Nossa, eu até pessoal, trouxe aqui pra gente, vocês. olha isso aí. Gente, Coisa mais cacho linda. natural, cortado diretamente da cabeça da pessoa. Então, não é aquele cacho feito. É um cacho completamente virgem. Você pode fazer tudo nele. Chapinha, secador, fazer cor. Sim. Tudo tranquilamente. Então, eu comecei com isso aqui que me fez me tornar tão rápido famosa na área do Mega Hair. Conhecida. Sim. Foi justamente o cabelo cacheado natural. Olha isso Então, a daqui, gente tem gente. ondulado, a gente tem liso, a gente atende um público muito grande de cabelos. Maravilhoso. Todo tipo de cabelo a gente tem no mercado. Agora no mercado a gente esse- tem uma empresa. Olha. Liso natural, esse é um do Sul, Bem, maravilhoso. olha, ponta cheia. Pontas cheias, A gente que ama, é a né? qualidade que a gente ama, que a gente busca, né? Então, para cliente profissional que está buscando um Mega Hair, um cabelo humano, com certeza eu indicaria esses cabelos do Sim. Sul, os regionais. E a gente tem toda a variedade aí do mercado na nossa empresa. E Maria Clara, me fala uma coisa, como vocês atendem e atuam em todo o Brasil? Por exemplo, uma pessoa que mora lá em São Carlos, ela quer comprar, que é interior de São Paulo, né, minha cidade, coração, ela quer comprar um loiro, eu vou ficar loira, eu quero um loiro. Vocês projetam esse loiro no tom do cabelo que ela Exato. vai fazer a colocação como profissional lá na região. Sim, a gente tem uma atendente pronta ali, preparada para atender literalmente a pessoa online. Então, você manda foto do seu cabelo, a gente prepara o tom exatamente no tom No do seu tom. cabelo, prepara a técnica também, a gente já manda na técnica, somente para você chegar no salão e fazer a aplicação. Sem Pronto. dor de cabeça nenhuma. Tudo pronto, preparado, só para você aplicar. E me fala, as técnicas, né? Nós sabemos que tem Sim. técnicas. Então, vocês preparam, por exemplo, fita adesiva, Fita adesiva, tela tic-tac, nanocápsula. tela. A única que a gente não trabalha é a cápsula de A queratina. queratina. A queratina Não ainda faz. não Tá. fazemos, porque a gente acha que danifica muito o cabelo ali. Entendi. Um pouco, na verdade, é uma técnica um pouco mais antiga. Então, essa mais antiga a gente prefere não trabalhar. Então, a gente gosta das novas, das mais atualizadas. Daqui Sim. o cabelo fica impecável, que você usa, que ninguém diz que é Mega Hair. gente. Fita, tela, todo tipo de fita e tela Você a usa gente Mega? trabalha. Eu uso também. Ah, Eu tenho ali mais ou menos umas 100 gramas de cabelo só para um preenchimento, para Que é deixar um bem natural o volume, né? volume Isso vale ressaltar, viu, gente? Sim. O alongamento, ele não foi feito só para questão de alongar. comprimento, né? Não é só alongar, é você preencher, é você ter um volume ali bacana no cabelo, ficar mais bonita, mais empoderada, poderosa ainda. E Maria Clara, você me fala uma coisa. Nós vamos ter um curso, Maria Clara Mega Hair, logo mais? Pode ser que sim, vamos. muita gente pede, mas eu ainda não tenho nada planejado sobre cursos. Tá. Porém, Mas é uma coisa que eu deixo em aberto. Isso. E se fosse para hoje, assim, você deixar uma mensagem para tanto as mulheres que gostariam de estar colocando um Mega Hair ou o profissional que gostaria de comprar com a Maria Clara Mega Hair, o que é importante sempre buscar? Qualidade. Com certeza. Não é à toa que desde o primeiro segundo que eu falei, vou abrir uma empresa, eu busquei qualidade. O cabelo brasileiro do Sul e o regional é a alta qualidade que você tem para ter um Mega Hair. Um Mega Então, Hair. com certeza, você que busca cabelos
você que tem vontade, você que já usa Mega Hair, opte por um cabelo brasileiro do sul ou regional, que é a melhor qualidade que você tem, você não vai ter problemas. Agora, eu quero falar com você, mulher, que gostaria de empreender também, assim como a Maria Clara fez, mudou a trajetória e a história da vida dela, acredito, você tem um filhinho, né? Tenho um filho. Então, eu acredito que isso modificou essa trilha de sucesso na carreira dela. Deixa uma mensagem para alguém que queira empreender, de repente começar a trabalhar com venda de cabelos também. Igual eu falei, qualidade em primeiro lugar. Primeiro lugar. Procure um bom fornecedor, um fornecedor que te alavanque, porque foi isso que me fez crescer muito também, é ter um bom fornecedor, bons produtos e com tudo, gente. É assim mesmo. Só vai, né? Só vai e depois vai, montando as coisinhas, o vai quebra-cabeça. Crescendo, né? Mas, gente, lembrando sempre de procurar qualidade. Porque tudo que a gente faz com qualidade dá certo. Exato. Com amor. Com amor, com carinho, certeza. Né? Com amor tudo flui. Tudo. Ai, adorei. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você e volte sempre. Obrigada. Gente, agora vem chegando aquele quadro que Daiane Dias e Renan Tru, passam bem, né? E conhece todos os segmentos que nós temos aí pelo Brasil todo. Escolas, gastronomia, clínicas médicas, estética. Então vamos de dicas agora? Olá pessoal, estamos aqui na Piazza Napoletana, juntamente com o Guilherme, que é o proprietário da casa. E a gente aqui está muito curioso em saber, conta um pouquinho, Guilherme, pra gente sobre essa iguaria que são as suas pizzas, sobre o seu negócio, sobre a casa. Obrigado. Ótima noite, gente. Prazer, me chamo Guilherme. Sejam muito bem-vindos à Piazza Napoletana. Piazza é isso aqui que vocês estão vendo. O conceito nasceu de um encontro de amigos. A ideia era trazer pizza napoletana para São José dos Campos, massa de longa fermentação, do jeitinho que é feita na Itália. E a gente faz assim, com muito carinho. É uma casa que é bem familiar. O dia que vocês vierem conhecer, vocês vão ver que a gente é bem próximo a todo mundo. As pizzas são feitas ali num aquário de vidro para que todo mundo veja, para que seja muito próximo a todos vocês. E o conceito sempre foi trazer uma praça da Itália aqui para vocês, como se vocês estivessem andando pela Itália, sentissem o cheiro da massa no forno e entrassem, comessem com as mãos. E a ideia é essa, sempre foi. A gente tem muito orgulho do resultado que a Piazza tem, de conseguir trazer esse conceito legítimo italiano. Guilherme, conta um pouquinho pra gente qual é a diferença da pizza brasileira para da Piazza. É uma massa altamente hidratada, a gente consegue colocar até 75% de água na massa. Uma farinha italiana que consegue suportar essa hidratação. Então, uma massa super leve. A gente fermenta ela por 48 horas, o que dá uma leveza ainda maior para a massa. E esse é realmente o diferencial. A Piazza acredita que o topo, a cobertura da pizza, seja um detalhe, a massa é o que a gente quer evidenciar. O molho italiano a gente também quer evidenciar. E a diferença é essa, uma pizza que você come e se sente super leve. Você vai para a tua casa e esquece que comeu massa, esquece que comeu pizza, por conta dessa leveza toda. Aproximadamente quantos sabores de pizzas vocês oferecem aqui hoje? Hoje a gente trabalha com mais de 40 sabores de pizza. Qual é a pizza que mais sai? Qual é a mais pedida? Conta um pouquinho de cada uma aqui pra gente. Claro. Como eu disse, a gente traz os sabores clássicos italianos aqui para Piazza. Essa daqui é o carro-chefe, disparado a pizza que mais sai. É a parmigiana, rúcula, presunto parma e queijo grana padano ralado por cima. Mas aqui são todas as clássicas. Aqui a gente tem a tilentana com alcachofra, aqui a zucchini, abobrinha italiana, feita no forno antes de ir para a pizza. Essa aqui é pera gorgonzola e mel, um agridoce. Essa é uma mega clássica, Regina Margherita. É uma pizza com mussarela de búfala, com manjericão, ela traz as cores da bandeira da Itália. Foi feita em homenagem à rainha Regina. E essa daqui é uma tricolore, também super colorida. E aqui completando a mesa, a gente tem uma sobremesa autoral. No começo da Piazza a gente não tinha sobremesa na casa, foi um pedido dos clientes. E o nosso pizzaiolo criou, chama Magrones, em homenagem a ele, porque o apelido dele é Magrão. É como se fosse um churros na massa de pizza com um doce que é o creme de avelã.
Guilherme, aqui é uma pizzaria diferente, cara da Itália. E na Itália todo mundo come pizza com as mãos. As mãos. Então mostra pra gente como faz. Claro. Você vai juntar as bordinhas laterais da pizza. Vai fazer um sanduichinho. Pega essa parte da frente com 2 dedos e traz. Ah, que delícia. Gente, agora chegou a hora boa, vou provar. Maravilhosa. Não dá nem pra ficar falando de tão gostosa que é. Realmente é muito diferente. A massa dela é muito leve, fofinha. E o recheio é muito recheio. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh vela ciao, 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 partigiano, portami via. A gente está no Google, Piazza Napoletana, em São José dos Campos, e a gente também está nas redes sociais como @Piazza Napoletana Express. Piazza é pizza com um A no meio, Piazza. Gente, só vem. Vocês precisam provar cada uma dessas pizzas. Vem pra Piazza, vem. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.